Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial. Vamos, se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. O sininho tocou, é mais uma postagem, é mais uma história que a vida escreveu. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, uma traição e 2 mortes. 25 de maio, dia do meu casamento. Eu estava bem calma, tranquila, sentada sobre minha cama, quase totalmente pronta para a cerimônia na igreja. O que ia acontecer dali a 1h30 mais ou menos. Se alguém naquele momento me perguntasse se eu estava contente, eu diria que sim. Mas não era nenhum contentamento fora do comum. Nem uma emoção assim, sabe, do outro mundo. Coisas que as noivas normalmente sentem no dia do matrimônio, chegando a hora do casamento. Não, eu estava contente, sim. Estava feliz, sim. Mas nada fora do comum. Eu apenas estava bem, em paz comigo mesma, por ter encontrado em Márcio o homem carinhoso, o homem, vamos dizer assim, legal e ao mesmo tempo protetor que todas as mulheres sonham, aquele homem que te dá assistência, que te apoia, o homem que todas as mulheres realmente sonham. Mas amor mesmo, não. Isso, eu confesso, eu não sentia. Aquela coisa que explode no coração, que altera o nosso sentido, o nosso juízo. Não, isso não. Mas mesmo assim, eu gostava de Márcio. Já ao contrário, Márcio me amava com loucura. Eu sentia isso e todos percebiam isso. Eu estava com 21 anos, Márcio com 30. O casamento foi bonito, de braço dado com meu pai, que estava todo radiante, todo orgulhoso. Entrei naquela igreja. 2 menininhas graciosas serviram de damas de honra. Eram minhas sobrinhas. Enquanto caminhava no corredor da igreja, eu olhava para os convidados, eu sorria para os convidados, de um lado, de outro. E foi então que em uma daquelas fileiras de bancos, eu deparei com um homem muito bem vestido, super elegante, e olhando para mim. Os nossos olhares se cruzaram, os nossos olhares se encontraram, e eu fixei minhas vistas nele. Foi uma estranha sensação que eu senti. A meio caminho do altar, eu nunca tinha visto esse homem antes. Quem seria? A curiosidade foi tanta que eu dei um jeitinho para olhar assim um pouco para trás. E ele me acompanhava com os seus olhos lindos e sorria para mim. Afinal, quem seria aquele convidado? Amigo de Márcio? Mas eu conhecia a todos. Bem, o casamento aconteceu. Todos sabem, o casamento é aquela cerimônia que começa, termina, então, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria. Então, aquele juramento que todos os noivos fazem diante do altar, diante do padre, diante de Deus. E termina com aquele sim. Bem, a cerimônia terminou, viemos para a frente da igreja para recebermos os cumprimentos ali na porta da igreja. Mas paramos pouco. Havia muita gente para nos cumprimentar e, como ia haver uma recepção na casa dos meus sogros, o restante dos convidados nos cumprimentariam lá. E foi na festa, na casa dos meus sogros, que eu vejo Márcio puxando aquele homem pelo braço
e trazendo até onde eu estava para me apresentar. Seu nome, Roberto, gerente comercial da empresa onde Márcio trabalhava. Gerente comercial da empresa onde meu marido trabalha. Incrível. Aquele homem mexeu demais comigo. Eu não sei como pôde acontecer isso. Mas eu não parava mais de pensar nele. Para onde eu olhasse, parecia que eu o via. Era o mesmo como se ele estivesse me seguindo com aquele olhar penetrante onde eu estivesse. Aquele olhar tão forte. Bem, fomos viajar para nossa lua de mel. Voltamos depois de uma semana. E apesar de tanto carinho, de tanto amor de meu marido para comigo, eu não conseguia esquecer de Roberto. Foi ideia de Márcio oferecer um jantar aos seus amigos mais chegados. E entre eles veio o diretor da empresa, veio o gerente comercial, veio o Roberto. Sem dar vexame, eu procurava disfarçar, mas era impossível não bater todos os momentos os meus olhos nos olhos dele. Era como se eu estivesse hipnotizada. Por que estava acontecendo aquilo comigo? Não podia. Não era certo nem justo. Mas fazer o quê? Desde o momento em que eu o vi na igreja, caminhando para o altar, ao lado de meu pai, eu olhando de um lado e de outro, quando eu bati meus olhos em Roberto, aquele homem me chamou a atenção. E agora, uma semana depois de casada, meu marido resolve fazer um jantar e Roberto é um dos convidados. Era algo incontrolável, da minha parte e da parte dele. Eu chegava a sonhar com Roberto e até rezava, pedia a Deus para tirar aquilo de mim. Afinal, eu estava começando a minha vida de casada. Meu marido retornava ao trabalho. E foi a partir daí que meu marido voltou ao trabalho, porque tirou um mês de férias, um mês para o casamento. Mas foi a partir daí que ele começou, que ele voltou a trabalhar, que ele recomeçou no seu serviço, que começaram a acontecer aqueles telefonemas. Sempre quando meu marido não estava. Eu, a princípio, não reconhecia a voz. Mas aquela voz logo se identificou. Depois de 2, 3 ligações, era Roberto. Eu fiquei perplexa. Que grande atrevido. Sim, um atrevimento o que ele estava fazendo. Tanto é que desliguei o telefone na cara dele. E assim fazia todas as vezes que ele me ligava, porque a partir daí, várias vezes ele me ligava, até que um dia eu fiz a loucura de não desligar o meu celular na cara dele. Eu queria saber o que ele, afinal de contas, queria. Por que você está me ligando? O que você tem a dizer? O porquê dessa insistência? E não é que foi uma conversa legal? Falamos de muitos assuntos, livros, cinemas, passeios. Mas ao final do assunto, eu percebi que era muito errado o que eu fazia. E pedi então que ele nunca mais me ligasse. Por favor, não me telefone mais, não me ligue mais. E ele prometeu que não ligaria, com a condição de eu aceitar vê-lo um dia, vê-lo uma vez, uma única vez, numa tarde. Aí eu não ligo mais para você, mas vamos pelo menos nos ver, pessoalmente nos conhecer, tomarmos um lanche. Pois ele dizia que não conseguia me esquecer desde o dia do meu casamento. Eu disse que não. E olha, eu disse não com todas as letras. Aquilo seria um absurdo. O que ele pensava que eu era? O que você está pensando que eu sou? Chegamos inclusive a brigar por telefone. Você está pensando que eu sou uma qualquer? Você está pensando que eu sou uma vulgar? Que eu sou uma vagabunda? Que isso? É um absurdo que você está me propondo. Quando parei para pensar,
no meu comportamento, de brigar com ele, de desligar depois o telefone na cara dele, já era tarde. Eu já estava envolvida numa perigosa aventura. Sim, porque eu fiz todo aquele escarcéu, fiz toda aquela briga, mas depois eu fiquei tão ansiosa, eu fiquei com tanta vontade de vê-lo, que eu liguei. Fui eu quem ligou para pedir desculpas. Roberto era solteiro, mas muito experiente. Claro, lógico, que meu marido nem de longe imaginava, desconfiava dos nossos encontros. Que Roberto, seu gerente comercial, um dos diretores da empresa, estava tendo comigo um caso. Sim, passamos a ter um caso. Só que agora, Márcio me cobrava filho. Ele queria porque queria um filho. Ele queria porque queria ser pai. Então foi quando eu decidi e parei de ver o Roberto. Parei com os encontros com o Roberto. E acabei engravidando. Sim, e dessa gravidez nasceram gêmeos. Eu dei à luz a gêmeos, uma menina e um menino. Quando as crianças estavam com 6 meses, eu não aguentei. Eu liguei para Roberto. Aliás, o Roberto veio até em casa, trouxe um presentinho para os gêmeos, a convite de Márcio, mas eu me mantive na minha, vamos dizer assim. Porém, 6 meses depois, eu liguei. Eu queria vê-lo. E ele e eu, loucos como somos, loucos de saudade, marcamos um reencontro. Ao lado de Roberto, eu era realmente realizada, feliz. E mesmo sabendo que estava tudo errado, mesmo sabendo que tudo não era certo, eu não ia desistir. Não dava mais para desistir. Roberto era o grande amor da minha vida. O homem que eu deveria ter conhecido antes do casamento. As crianças crescendo. Meu marido, de repente, passou a ficar estranho, muito diferente de antes. Passou a ficar frio comigo, distante de mim. Porém, com as crianças, carinhoso, meigo, brincalhão, o mesmo de sempre. Com os filhos, o mesmo de sempre. Comigo, ele estava diferente. E foi uma tarde que eu saí para me encontrar com Roberto. Fui ao apartamento dele. Roberto, nos últimos tempos, me pedia que eu me separasse. Que ele queria me assumir, assumiria inclusive os gêmeos, que eu me separasse. Já que eu não era feliz com meu marido, já que eu não era feliz com Márcio, que eu pedisse a separação e ficasse com ele. Mas nesta tarde, quando cheguei lá no seu apartamento, a porta estava entreaberta. Estranhei. Empurrei e entrei. E foi um choque o que eu vi. Foi estarrecedor. Caído junto ao quarto estava Roberto. Tinha sido baleado, uma poça de sangue. Na hora eu pensei em assalto. Na hora me veio à cabeça um assalto. E depressa segurei sua cabeça, chamando por ele. Ele ainda respirava. Respirava, mas estava muito mal. Ele ainda respirava, mas estava muito mal. Eu ainda segurando sua cabeça. Roberto, o que aconteceu, meu amor? O que aconteceu, Roberto? Sim, ele ainda conseguiu balbuciar algumas palavras. Ele sabe de tudo. Ele descobriu tudo. Fuja daqui. Fuja. Vai embora. Cuidado com ele.
fuja. Vai embora. Vai embora. Cuidado. E pendeu sua cabeça. E dava o último suspiro. E eu, horrorizada com tudo aquilo, e com essas últimas palavras balbuciadas por Roberto, eu saí dali correndo. E quando estava lá fora, só lá na rua, é que eu peguei o celular e liguei para sua irmã. Telefonei para sua irmã, dizendo o que tinha acontecido, dizendo o que eu acabei de ver lá no apartamento dele. E cheguei em casa. Entrei como uma sonâmbula. Olha, cheia de remorsos por ter me acovardado, por não ter prestado socorro a Roberto. E totalmente perdida. Sabe quando você está avoada, quando você não sabe o que você pode ou deve fazer? Eu ouvi uma voz: fique calada. Se abrir sua boca, sua vagabunda, sua mulher à toa, você morre. Você quer que seus filhos, você quer que teus pais, tuas amigas saibam de tudo? Então experimente abrir sua boca. Fique calada. Fiz tudo o que fiz para preservar a nossa família. Márcio estava irreconhecível. Olhos esbugalhados. Estava parecendo um louco, um doido. Ele tinha acabado de matar Roberto e estava em casa me esperando. Nesse momento, eu fiquei louca de ódio. E agora? Fazer o quê? Ele fez isso, segundo ele, para preservar a família. Que eu abrisse a boca, que ele também faria o mesmo comigo. Quer dizer, eu teria que ficar em casa, preservar a família, mas com um criminoso. Aquele assassinato começou a ser averiguado, investigado, lógico. E não demorou muito. Chegaram ao meu marido, chegaram a Márcio. Vendo que não ia adiantar negar, ele confessou o crime. Só que mudou o rumo das coisas. Alegou que queria o lugar dele na firma. Alegou para a polícia que ele queria o cargo do seu chefe, o cargo do diretor, o cargo do encarregado, da gerência. Ele queria aquele cargo, pois havia cobiçado toda a vida aquele cargo. Em momento algum, Márcio confessou a verdade. Ou seja, que eu era amante de Roberto. E por causa disso, ele havia matado Roberto. Até hoje, não consegui entender o porquê dele não ter confessado a verdade, de não ter me exposto como amante de Roberto. E por causa disso, realmente, ele havia cometido o assassinato. Ele preservou isso. Ele guardou isso. Ele não disse a verdade. Ele falou que cobiçava o cargo e por isso havia matado o seu gerente, o seu diretor. E com 4 anos de cadeia, completamente deprimido, contraiu uma doença. E em consequência dessa doença, veio a morrer dentro da cela. Eu tive vontade de revelar toda a verdade no dia em que seu caixão seguia para o cemitério. Tive vontade de dizer para todo mundo que aquilo que ele disse era mentira, que a verdade era outra. Mas preferi ficar calada. Me acovardei mais uma vez. Não quis que os meus filhos soubessem a verdade. Não só eles, mas os pais do meu marido. A sua família que sempre me tratou como uma filha. 2 mortes, 2 tragédias que eu provoquei. E o remorso, o peso de tudo isso, vai me acompanhar até a minha morte também. Saudade de Roberto
o verdadeiro amor da minha vida. E saudade de Márcio, que pagou também com a sua própria vida para não me expor como uma mulher traidora, para não me expor à vergonha do meu grande pecado, o pecado da traição. Esta é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! Uma traição e 2 mortes. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.